Jackson, que também tem pouca experiência nesse mundo da gestão pública, né? Todos aqui temos, né, professor João? Muitas cicatrizes e muitas derrotas, como diz o Chico. Vamos, pelo menos, aprender com elas, né? Obrigado pelo convite. WTT, CNI, é sempre um prazer debater esses temas, por mais espinhosos e aparentemente sem saída que a gente tem, né, em como transformar o Estado. Embora a gente tenha hoje um grande recurso, que é um secretário extraordinário que vai cuidar disso, né, Chico? Uma pequena provocação. Eu acho que tem 3 grandes desafios, né, que se a gente pensar de forma mais genérica, o que é pensar por missões, né? O primeiro alerta que eu sempre me pergunto e me faço em cada reunião que eu vou é que medida a gente acaba meio que tropicalizando, né? Não no sentido bom de adaptação, customização, mas no sentido um pouco mais problemático e complexo de, como a Marília falou hoje de manhã, né, a gente sempre é escravo do pensamento de algum economista morto, né, João? As ideias antigas, elas resistem com uma inércia muito forte, né? Então, muitas vezes eu percebo que o que a inovação, o que a política, tanto industrial quanto de CTI, baseada em missões, traz de realmente disruptivo, inovador, que desacomoda e que nos obriga a sair da nossa zona de conforto, é o fato de a missão, na sua origem, na sua implementação, e na sua monitoramento e avaliação, nos obrigar a sair da lógica setorial, né? Da lógica das caixinhas, dos silos. Isso é extremamente difícil, porque toda a nossa estrutura administrativa, cognitiva, funcional, de organização, inclusive das relações de poder dentro da administração pública, da relação com o setor privado, é baseada na lógica setorial. Da classificação? A classificação dos dados? Exatamente, é uma lógica classificatória, uma lógica que procura cartesianamente controlar algo que é extremamente complexo, né? A gente tem as 7 missões da Nova Indústria Brasil e realmente elas têm uma fronteira muito elástica, né? Por exemplo, sensores, de um modo geral, entra na missão de digitalização e, se forem aplicados na área de agroindústria, para máquinas e equipamentos agrícolas, pode entrar também na missão de agroindústria, né? Estava conversando com os colegas do BNDES, nós temos agora na BDI, né, que é uma entidade paraestatal, né, foi formada há 20 anos quase, para apoiar o governo na execução de políticas industriais, a necessidade de termos um sistema mínimo de monitoramento do que acontece, né, porque, em geral, a gente não sabe o que acontece. Isso também vale para o setor privado. A fragmentação é uma constante dos nossos ecossistemas. Quanto é difícil fazer a classificação, por exemplo, das operações de um banco, o tamanho do BNDES, nessa lógica das missões, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é que a gente precisa mudar um pouco o nosso mindset. Nós precisamos de organizações mais matriciais, mais projetizadas, mais flexíveis, menos orientadas por comando e controle, menos verticalizadas, organizações que possam ter o mínimo de ambiente para inovação. A gente fala isso, mas praticar é extremamente difícil. O primeiro desafio, eu acho que é um desafio cognitivo, né? Um desafio cognitivo. Nesse desafio, eu colocaria o tema da discussão do propósito das organizações, quer dizer, é preciso ter organizações que funcionem, né? Eu acho que essa é a grande provocação. Muitas organizações públicas, de qualquer tipo e de qualquer esfera, não têm modelos lógicos claros, não têm uma teoria do programa, não têm minimamente organizado um planejamento que seja acompanhado, monitorado, não conseguem aprender institucionalmente com seus próprios erros. E isso cria uma espécie de repetição neurótica, a gente repete os mesmos erros a cada ciclo de gestão, às vezes com outro formato, e isso é muito ruim para o país, desperdiça recursos, atrasa, a gente vai para o final da fila. O segundo desafio, eu acho que é gerencial, não é menos importante, né? Nós temos um problema terrível de coordenação. O maior desafio, se tivesse que escolher o maior desafio de uma lógica baseada em missões, pensando no nosso ecossistema institucional, que é extremamente fragmentado, diversificado e complexo, eu diria que é a coordenação. Primeiro, porque a estrutura jurídico-administrativa institucional, ela não é baseada nessa lógica, ela é baseada nos departamentos que não têm vasos comunicantes, dentro dos ministérios e entre os ministérios. O segundo problema da coordenação é o problema da comunicação. Tem uma espécie de dissonância cognitiva universal entre os agentes públicos, os gestores e os ministérios. As pessoas falam A
e outras pessoas entendem B. E isso acontece o tempo todo. A linguagem é diferente, os códigos são diferentes, os egos institucionais são diferentes em cada unidade administrativa. Eu acho que um pouco de psicanálise, inclusive, não nos faria mal. Não sei, como economista, né? Precisamos nos colocar no divã em algumas coisas, né? Isso influencia a relação, né? Muitas vezes a falta de empatia entre os gestores pode inviabilizar programas, e de fato isso a gente vê acontecendo. Quer dizer, não basta saber o que teoricamente é certo, é preciso saber como construir a estratégia. E para construir estratégia a gente precisa se relacionar com instituições, com pessoas, e cada instituição, cada pessoa tem histórias singulares, tem desejos, tem medos, tem... Eu acho que esse campo, um campo que a gente muitas vezes esquece, né? Que é o campo do relacionamento institucional que passa pelas relações pessoais. O terceiro desafio é o desafio político-institucional. Aqui eu colocaria o problema da autoridade e da legitimidade. Para haver coordenação, é preciso que haja um consenso básico entre os coordenados sobre quem tem autoridade, quem tem legitimidade, para apresentar e conduzir o processo, mesmo que, como bem falou o Jorge antes, seja um processo de orquestração, de animação, de facilitação e menos de comando e controle. Mas a gente tem um grande problema, porque a lógica das missões, ela enseja uma espécie de dimensão bottom-up, mas que só funciona se tiver dimensão oposta, combinada e articulada. Para que haja participação, é preciso que haja condução do processo participativo, inclusive para evitar as distorções e os excessos que muitas vezes acontecem em processos participativos que viram assembleias permanentes, né, e que reproduzem sempre decisões que são repetidas ao longo do tempo. Não é à toa que o Laplane fez uma boa lembrança hoje de manhã. Vamos analisar o que discutiu a última conferência de ciência e tecnologia há quantos anos? 12, 15 anos atrás. E saber do que foi feito de lá para cá e por que aconteceu, senão nós vamos repetir os mesmos termos, talvez uma conjuntura um pouco mais diferenciada, aprender com a experiência, né? E, para finalizar, João, acho que nesse desafio político-institucional existe um problema de decisão. O nosso processo decisório no governo, ele, em geral, acho que nos nossos sistemas, é muito truncado, é pouco transparente, é opaco, a gente não sabe os critérios sob os quais as decisões são tomadas. Então, tem toda uma lógica de curto-prazismo, dos ciclos eleitorais, da falta de continuidade, porque as regras não estão claras, né? Então, para resumir, eu acho que são esses três, né? O desafio cognitivo, o desafio gerencial, o desafio político-institucional, que acabam, evidentemente, se retroalimentando.